Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é boa tarde, né? Tô até aqui com a roupa da defensoria. Queria falar essa aula, né? Eu vou retomar o projeto, o Faça Direito Conteúdo Acessível, mas eu queria tratar de uma aula aqui de um tema que me aconteceu essa semana. Eu acho importante eu falar com vocês e vou passar a gravar algumas aulas de graça aqui, algumas pagas para pagar, né, o custo aqui do operacional da coisa, mas vamos lá, vamos seguir. Essa daqui eu vou disponibilizar de graça para vocês. Essa semana eu tive um júri que o réu foi condenado a 42 anos de prisão e ele entrou solto e saiu preso. Tá, isso nunca tinha me acontecido, é a primeira vez e é algo que a defesa criminal e os operadores do direito, independente de ser defesa, quem estiver estudando para magistratura, para o Ministério Público ou para qualquer outra carreira, enfim, a gente vai começar a lidar com isso. Por quê? Todo mundo que acha que acredito que saiba que existe um tema em repercussão geral sendo já debatido, que é a constitucionalidade do artigo 492, inciso 1º, a linha E do CPP. O que trata esse artigo? Esse artigo vai falar que o juiz executará imediatamente a sentença, né, de quem for condenado no plenário de júri a pena maior de 15 anos. Não vou aqui entrar no mérito, até hoje eu discutia com um colega lá do trabalho sobre de onde tiraram esses 15 anos, enfim, mas está lá, 15 anos. Então quem for condenado em plenário de júri a uma pena superior a 15 anos já sai de lá com a execução da sua sentença, execução da sua pena. Guia de recolhimento emitida, enfim, sai preso. Qual é o grande questionamento disso? Em primeiro lugar, não precisa preencher, como pressuposto, a pessoa não preenche os requisitos da prisão preventiva, é diferente. Diferente de quando alguém preenche os requisitos, já vem respondendo o processo todo preso, ou ali se constata que ameaçou uma testemunha, que vai fugir, isso é uma coisa. Aqui não, aqui a pessoa não preenche os requisitos. Esse de segunda-feira mesmo, o réu estava preso, depois foi solto na sentença de pronúncia e vinha cumprindo todas as suas cautelares, esteve lá presente, ele não tinha nenhuma ameaça, não tinha nenhuma prova, nem indício de ameaça, enfim, a testemunha, o processo estava todo garantido, a aplicação da lei penal estava garantida, mas a juíza prendeu. Na razão dela, que a gente vai aqui, sem juízo de valor, ela tem os seus fundamentos jurídicos, que eu também não desprezo. Aonde eu quero chegar? Em primeiro lugar, né, o tema de repercussão geral está discutindo, então o STF está discutindo se o artigo 492, inciso 1º, a linha E, que manda prender com pena superior a 15 anos, é constitucional. Por que o STF está discutindo isso, né, nesse tema? Porque, vocês lembram, há um tempo atrás, naquelas ADCs 43, 44 e 54, ações diretas de constitucionalidade, o STF decidiu que o artigo 283 do CPP é constitucional. O que diz o artigo 283? Que ninguém será preso senão em flagrante ou com ordem judicial ou por sentença condenatória transitada e julgada. Então o que diz o artigo 283? Que as sentenças condenatórias só podem ter efeito de prender alguém após o trânsito julgado. A sentença, alguém, com base na Constituição Federal, todo mundo é presumidamente inocente, todo mundo é inocente até que se prove o contrário e com sentença judicial transitada e julgada, certo? Com devido processo legal e com sentença judicial transitada e julgada. E o trânsito e julgado só ocorre quando acabam as possibilidades de recurso. Mas para o júri, e eu lembro, no julgamento dessas ações diretas de constitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, né, as ADCs, houve uma discussão, os ministros falaram que excepcionariam as prisões do júri. Dito feito, começou o tema de repercussão geral, né, no RE, não lembro o nome aqui, mas o tema 1068, começou essa votação em plenário virtual e formou-se maioria para entender que esse artigo também é constitucional. Tá? Então, hoje o STF estava entendendo, houve um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, então parou a votação, ela recomeça do zero, a gente entende que a votação recomeça do zero, mas a gente já percebeu que a formação do STF atual entende que sentença penal condenatória só pode ser executada após o trânsito e julgado, exceto as proferidas pelo Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos. Tá? Então, por que a juíza decidiu, no caso em específico no meu, prender?
Porque a gente foi pesquisar e realmente o ministro Ribeiro Dantas do STJ encaminhava-se para reconhecer a inconstitucionalidade dessa prisão, dessa execução provisória da sentença no Tribunal do Júri, com 15 anos de condenação. Mas após este encaminhamento, após essa tendência do STF, o ministro passou a entender também e ele tem razão com base na teoria constitucional, tá? Eu não sou um constitucionalista de mão cheia, mas todo mundo tem que saber um pouco de constitucional para trabalhar com direito penal também, direito processual penal. O direito constitucional fala que enquanto uma lei não for sequer suspensa pelo STF ou, né, declarada inconstitucional, ela tem uma presunção de constitucionalidade. Então o que a gente tem que pensar? Poxa, tudo bem, as ADCs lá declararam que o 283 do Código de Processo Penal é constitucional, a pessoa só pode ser presa por sentença penal condenatória transitada julgada. Tudo bem, né? Ou aquelas exceções ali. Mas o 492 também é constitucional, excetuando aquela regra geral. Então, quando as sentenças condenatórias no Tribunal do Júri forem a maiores de 15 anos, com base no 492, inciso 1º, eu estou sendo repetitivo mesmo para vocês decorarem e lembrarem, o juiz mandará recolher o réu à prisão imediatamente. Foi isso que aconteceu no meu júri, o réu foi condenado a 42 anos, saiu de lá preso. A questão da constitucionalidade. Existe uma discussão, né, e aí eu não tiro a razão de quem discute, sobre a constitucionalidade desse inciso, dessa linha, né, que manda prender pena acima de 15 anos. Onde está? Veja bem, primeiro, a ADC, né, acaba sendo um conflito nas próprias normas do Código de Processo Penal. 283 diz uma coisa e o artigo lá embaixo excepciona. Por uma interpretação geográfica, né, você poderia até interpretar que o réu, que a regra geral é só prisão após o trânsito julgado, mas a exceção à regra, que confirmaria a regra geral, seria sentenças do júri. Perfeito essa interpretação, até que tem lógica. Mas se você for buscar no artigo 5º da Constituição Federal, pessoal, o artigo 5º prevê que o júri é direito fundamental. E se a gente lembrar a história da nossa Constituição, a história da nossa Constituição é de um viés liberal, é de um viés de direitos individuais ali no artigo 5º. Tá? Então não é um direito da sociedade o júri é um direito do réu, é um direito da pessoa. Ela só pode ser condenada por um crime doloso contra a vida por um tribunal do júri. Essa é o grande questionamento aqui. Pô, então você usa... E aí, para ela ter a lisura, né, tem a plenitude de defesa garantida, a soberania dos vereditos, certo? Sigilo das votações e a competência mínima. Então, quando você prevê a existência do tribunal do júri como uma garantia fundamental individual, claro, tem os direitos coletivos, mas individual ali especificamente, lembrem que a nossa Constituição tem um viés liberal, um viés individualista, com as exceções coletivas, é óbvio. A gente tem que lembrar que, então, o Tribunal do Júri é uma garantia para o acusado, que está sendo acusado de dolo contra a vida. Pô, se é uma garantia, se o sigilo das votações, soberania dos vereditos é uma garantia, por que a gente vai usar a soberania dos vereditos para fazer uma interpretação contra o réu? Por que a gente vai usar a soberania, que é o grande argumento dos que mantêm a constitucionalidade, né, dos que votaram no STF pela constitucionalidade da prisão em plenário com 15 anos, né, da execução imediata da sentença condenatória de 15 anos em tribunal do júri, foi a soberania dos vereditos. Ora, se a soberania dos vereditos é uma garantia individual, por que ela vai ser usada para uma interpretação contra o indivíduo? É essa que é o grande questionamento de quem defende a inconstitucionalidade do 492.1e. E para terminar, se a gente pensar numa lógica, né, ou seja, ali você tem uma decisão dividida de um crime contra a vida, você tem o 4-3, você pode ter 4-2, onde não vigora o devido, não vigora a fundamentação das decisões, mas por outro lado, você tem num latrocínio, por exemplo, a pessoa pode ser condenada e responder solta. Então, no júri, a pessoa não responderia solta, a pessoa não recorreria solta, mas no latrocínio, a pessoa poderia recorrer, ter o direito de recorrer em liberdade, que a pessoa não teria a sua garantia de júri, porque o latrocínio entende-se que é um crime contra a propriedade. Então,
sob essa ótica, a gente está discutindo a questão da constitucionalidade do artigo 492, inciso 1º. Até outra hora, pessoal, vou retomar meu projeto com várias aulas, vou tratar de crime impossível, vou tratar de vários outros projetos, de vários outros temas que eu discuti em júri aqui, que são bem interessantes para a gente trazer para vocês. Valeu? Obrigado, até mais aí. Não se esqueçam, faça direito conteúdo acessível. Até mais aí.